Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu sempre deixo o convite para você que nos acompanha aqui seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Então fica o convite aí para acessar todos esses materiais. E no episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre o cenário macro brasileiro. A gente teve os últimos dias aí bem agitados, bastante volatilidade, e após alguns episódios que focaram mais em bolsa e até no mundo cripto, a gente volta a mergulhar no macro para entender como esse cenário deve se desenhar para os próximos meses e como ele deve se espelhar e impactar tanto os mercados quanto os preços dos ativos. Para nos ajudar com essas questões, a gente conta hoje com as participações da Júlia Gottlieb, que é economista aqui no Itaú Unibanco, e do Sebastián Maculan, que é head da mesa de renda fixa na tesouraria aqui do Itaú BBA. Tudo bem, Seba, Tudo bem, Marcelo? Júlia? Tudo bem, Marcelo? Beleza. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Acho que é importante a gente gravar esse episódio depois de alguns dias aqui bem agitados. E acho que antes de falar em detalhes sobre alguns aspectos macro, acho que não teria como começar sem repercutir o anúncio do Ministério da Fazenda, falando um pouco sobre o pacote de corte de gastos. Eu queria primeiro perguntar para a Júlia o que mais preocupa e se a gente consegue considerar algum caminho mais positivo desse anúncio, e depois para o Seba querer entender um pouco como é que foi a recepção do mercado e as principais reações aí. Tá bom. Bom, vamos lá. Acho que antes de começar, é importante a gente lembrar por que o pacote era tão aguardado, por que estava todo mundo esperando tanto esse pacote, né? Quando a gente olha a dinâmica fiscal para frente, é super importante ver algum corte de gastos, especialmente para 2026, para que você tenha um cumprimento do arcabouço. Cumprir o arcabouço significa que as despesas têm que crescer em termos reais até o limite de 2,5%. E aí eu acho que vale uma ressalva importante. Cumprir o arcabouço não significa que a gente vai estabilizar a razão de vida PIB para frente. Significa que a razão de vida PIB para frente vai crescer mais ou menos 4 pontos percentuais. Então a gente estava esperando medidas que fossem na linha de que a gente conseguisse crescer não muito a razão de vida PIB ao longo dos próximos anos, tá? Acho que, de maneira geral, o pacote ele decepciona em duas frentes, né? Primeiro, em relação ao tamanho dele. O tamanho dele à primeira vista, ele é insuficiente para que você tenha um cumprimento do arcabouço em 2026. Ele é insuficiente porque o corte de despesas para 2026 foi na ordem de 31 bi. Desses 31 bi, corte efetivo são 14 bi. O restante são medidas que aumentam a flexibilidade, ou seja, que permitem que em algum momento você possa cortar as despesas efetivamente lá na frente, tá? Então, o tamanho dele foi insuficiente para garantir o cumprimento do arcabouço em 2026, e ele é um pacote com poucas medidas estruturais, poucas medidas que de fato para frente resultem em contenção de gastos mais efetiva, tá? A única que teve e a única e mais relevante que teve foi a questão de limitar o aumento real do mínimo a 2,5%. Além disso, o pacote ainda veio anunciado junto com a isenção do IRPF até os R$5.000, né? Isso tem um custo na casa de 38 bi. Ainda vai ter muita discussão de como é que isso vai ser financiado, né? Qual vai ser a contrapartida dessa isenção de IRPF até a faixa de R$5.000. Então, assim, acho que de maneira geral, a boa notícia é que a gente veio percebendo ao longo dos últimos anos que não adianta fazer um ajuste só pelo lado da receita. Você precisa fazer um ajuste com corte de despesa e vieram medidas de cortar a despesa. A má notícia é que o tamanho do pacote anunciado ele é insuficiente para garantir o cumprimento do arcabouço até 2026. Bom, do lado da reação do mercado, vale lembrar que a gente está discutindo esse pacote fiscal já tem, acho que quase 2 meses, tá? Era antes mesmo da eleição americana, já se falava, esperava-se que depois das eleições viesse, que o Brasil ia esperar como ia ficar os resultados das eleições para anunciar algo positivo. Na prática, acho que já passamos quase 3 semanas e foi anunciado anteontem
começou a sair na mídia os principais pontos, e eu acho que ontem, oficialmente, o ministro explicitou todos os detalhes. Foi assim, o mercado foi mal recebido. Os motivos principais é que ele foi aquém do esperado, e além disso, introduziu-se essa questão da isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil como tema junto com o pacote fiscal. Na prática, assim, antes o câmbio estava 5,85, hoje chegou a bater 6,10 e voltou aí para o nível de 6 agora, tá? Então, como o Banco Central não deu nenhum guidance na última reunião do Copom, ou seja, o próximo passo está livre, ele pode fazer o que ele achar melhor, e na verdade o comprometimento com a meta. Então o mercado vai sempre colocando mais prêmio do que possa ser o próximo passo, tá? Hoje está entre 75 e 100, é o que o mercado precifica. E além disso, eu acho que tem uma coisa importante notar, que mesmo com essa isenção de IR de 5 mil sendo fiscalmente neutra, a percepção no mercado é que ela é inflacionária, porque você vai, na verdade, aumentar a poder de compra da classe mais baixa e na verdade, a compensação da classe mais alta não afeta muito a curva de utilidade dela, no sentido que ela não deve diminuir o consumo ou não. Então, o mercado vê isso como um choque quase que permanente para a inflação a partir do momento que ela for adotada, tá? Isso seria hoje, talvez, a partir do início do ano 2026. Isso aí, na prática, a inflação a gente nunca sabe exatamente quando bate, mas a gente tem uma janela que a gente deve observar isso ao longo do ano de 2026. Perfeito. Júlia, falando um pouco de câmbio, a atualização já trouxe uma mudança significativa, um target aí para 5,70, mas nos últimos dias a gente viu testar novas máximas, chegou a 6,10, como o Seba colocou. O que a gente deve esperar para o câmbio, e nessa equação de um externo mais difícil também, e o nosso cenário doméstico com essas questões todas que vocês comentaram, o que deve pesar mais? Da onde deve sair esse resultado aí para a nossa nova projeção de câmbio? Então, na linha do que você falou, a gente já fez uma revisão para um câmbio mais depreciado na nossa última revisão de cenário. A gente esperava alguma apreciação do câmbio, com aumento de diferencial de juros, e isso ia atrair fluxos de capitais estrangeiros para o Brasil e ajudar a moeda a apreciar. Nessa última revisão de cenário, a gente já não via mais espaço para isso. Enfim, o câmbio tem muita volatilidade, então é sempre mais difícil de comentar. Mas acho assim, de maneira geral, a gente deve ver um câmbio que vai continuar pressionado ao longo dos próximos meses, tá? Por quê? Porque, em primeiro lugar, no cenário internacional, não é um cenário de dólar fraco globalmente, pelo contrário, né? Acho que pós-eleições do Trump, a gente tem um cenário que deve ser de dólar forte, seja pela política fiscal que deve ser adotada pela nova administração lá, seja pela política de tarifas em relação ao comércio global, pela política de imigração. São todas políticas na linha de manter um crescimento razoável da economia americana e de manter e políticas inflacionárias, né? Então, a queda de juros lá, que, enfim, na metade desse ano, chegou a se imaginar que ia ser maior e mais intensa, hoje já se imagina que vai ser menor. Se a queda de juros nos Estados Unidos é menor, isso tende a desfavorecer os ativos de risco, consequentemente, o real. Então, o cenário internacional não nos ajuda. Internamente, você tem todas as pressões vindas da incerteza fiscal, isso pressiona o prêmio de risco do Brasil, isso limita um cenário mais benigno para a moeda. Uma outra coisa que é super importante, às vezes a gente acaba passando batido, quando a gente olha a dinâmica das contas externas, teve uma piora relevante ao longo desse ano, né? Então, a gente olha o déficit em conta corrente, no final do ano passado foi na casa de 20 bi. Hoje ele está rodando em 70 bi, que é mais ou menos entre 3 e 3,5% do PIB. Então, assim, isso é basicamente reflexo de uma economia que está aquecida, que tem um excesso de demanda, tanto por bens quanto por serviços, lá de fora. Então, isso gera um fluxo de saída de dólares, tá? Então, assim, de maneira geral, por mais que você tenha um diferencial de juros elevado, uma divergência de política monetária em relação aos outros emergentes, que é relevante, acho que o Brasil... me arrisco a dizer que é o único que está subindo juros, né? A gente não acompanha todos os países do mundo, mas, enfim, da maior parte, acho que o Brasil é o único que está subindo juro, enquanto está todo mundo cortando o juro, mas mesmo assim você tem uma mudança importante no cenário global e você tem incertezas domésticas que acabam limitando cenários mais positivos para a moeda.
Perfeito. Falando um pouco de juros, Seba, a gente tem visto preços relevantes na curva de juros, com título longo do governo tradando aí perto de 7%, que talvez seria um patamar comparado a momentos de crise. Dado esse elevado grau de incerteza, esses níveis são um novo normal já ou deve acontecer uma correção? Olha, olhando hoje a curva de juros, a parte curta é muito difícil dizer que ela tem uma correção que possa acontecer, tá? Muito porque a gente está num cenário de alta, ainda estamos no início do ciclo, então é sempre difícil saber qual que é o passo que em algum momento o Banco Central vai usar. Ele tem optado por não dar guidance porque justamente ele acredita que é contraproducente dar guidance nesse momento. Eu acho até que ele teve uma experiência um pouco ruim no início do ano, quando ele dava guidance, ele acabou tendo que mudar. Então ele tem tido essa estratégia. Então, na prática, a curva curta vai ficar com mais volatilidade sem guidance do BC. Então, eu não consigo ver uma correção nesse momento da curva curta, tá? Ou seja, provavelmente hoje a terminal, ela está oscilando... o mercado está bem volátil, né? Então, vou dizer que aqui numa média de 14,5 agora, tá? Chegou a estar 14 há 2 dias atrás, hoje chegou a bater 15, terminal, e agora tá 14,5. Se o mercado, de fato, acreditar, assim, com um mínimo de previsão fiscal que não desancora tão rápido essa questão da razão dívida PIB, o mercado pode começar, de fato, a considerar que esse nível de juros que está precificado na curva já é suficiente para trazer a economia um pouco, desacelerar um pouco, e com isso a inflação à frente volte para o target do Banco Central. Se essa credibilidade do fiscal de fato for comprada, tanto pelo mercado, mas digo, investidor estrangeiro, a gente pode ver uma redução dos prêmios na curva longa. Na curva curta, eu diria que ela está meio ali, o risco é até ser mais do que ser menos nesse momento, tá? E até porque, assim, a previsão de inflação que eu acho que, de uma forma geral, as grandes casas que se propõem a projetar de curto prazo não é boa, assim. A gente tem visto pressão na cadeia de proteínas, a gente tem visto os serviços, o core de inflação que a gente mede pelos serviços subjacentes elevados, tá? Obviamente isso tem volatilidade, mas tá ali perto de 6, 6,5, tá? Isso poderia até se subir mais, assim, teoricamente o Banco Central deveria ser até mais atuante na questão da política monetária. Eu acho que vale ressaltar as palavras do Gabriel Galípolo no evento de ontem no Esfera e hoje na Febraban, que ele, de novo, reafirma o compromisso com a meta, que hoje é uma meta, digamos assim, no mínimo ousada, tá? Que é de 3%, que a gente viu poucas vezes. Então, tem aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Que até em inglês é whatever it takes, né? Se de fato ele for para o whatever it takes, ou seja, farei o que for preciso para fazer a convergência 3, essa curva curta não deveria fechar muito, né? Não deveria cair muito do nível. Poderia até subir mais, tá? Mas a curva longa, assim, se respeitando essa questão, acho que do arcabouço e acho que no curto prazo, não vendo nenhum problema fiscal a mais, ela pode, de fato, a gente fala assim, fechar, né? Diminuir a taxa, né? Por conta tudo bem, um Banco Central vai fazer o trabalho que for necessário agora no curto prazo, e a gente consegue vislumbrar um cenário a médio prazo que, de fato, tem uma desaceleração na curva, e normalmente é como as curvas se comportam quando um BC está num ciclo de alta, tá? Então, acho que na parte longa a gente pode ver algum alívio, mas na parte curta eu fico mais receoso, tá? A não ser que, de fato, a gente tenha, assim, um câmbio voltando, vou dizer, aí para um nível de 5,5, tá? Eu acho que aí a gente começa, de fato, a revisar esse ciclo, tá? Mas até lá eu não diria que teria um grande alívio por parte da curva curta, tá? Legal, você colocou o câmbio como um dos fatores, mas queria
tentar aprofundar, entender o que pode ser gatilho para essas correções e movimentações nas curvas, e também se você vê uma diferença significativa na percepção de investidores locais e estrangeiros que olham para isso. O local, ele é normalmente um investidor que olha muito no detalhe a economia brasileira pelo simples fato, né, dele estar aqui, ele acompanha o dia a dia. O estrangeiro, a minha percepção é que poucos olham tanto no detalhe a economia brasileira. Ele olha uma classe de 10 países emergentes, vamos botar aqui México, Brasil, Chile, Colômbia, África do Sul, Austrália, e ele faz o que a gente chama de relative value, né? Ele provavelmente vê a curva brasileira. O Brasil é o único país que nesse momento está puxando juros. A curva longa está bem mais premiada que todas as outras curvas. E de fato, quando você faz uma análise da curva longa de 10 anos brasileira, ela teve um shift de quase 350 base points desde o início do ano, que muito menor do que em outros países. Então, ele faz essa análise top-down e fala, talvez para mim vale a pena ficar um pouco mais aplicado no Brasil, mas foi um investidor que não acreditava sequer que poderia haver alta de juros. Ele já estava, isso aí, esse Focus, eles questionavam o Focus, essa piora de inflação, achavam que não havia necessidade, e de fato o BC mostrou que ele tá com o compromisso dele com a meta de 3%. Então acho que ele saiu um pouco machucado nesse sentido que ele perdeu dinheiro especificamente em Brasil. Talvez ele provavelmente em novos patamares deve voltar a aplicar. Então acho que ele entrando talvez com mais vigor, e aí você provavelmente também tem que ter a ajuda do externo, ou seja, o Fed talvez indo além do ciclo terminal, que hoje, se não me engano, na curva americana está por volta de 3,5, além do 3,5, perto do 3, eu acho que vai ter um ímpeto maior aí do estrangeiro voltar a comprar os títulos longos brasileiros, e a gente pode ver uma melhora, tá? Perfeito. Falando um pouco de política monetária agora, Júlia, a gente também revisou isso na última divulgação do cenário. Como você está imaginando que vai ser essa condução e o que a gente deve esperar aí de taxa terminal? Bom, a gente espera que o Banco Central leve aí a taxa de juros até 13,5%, né, a passos mais tempestivos, né? Então ele já deve subir em ritmo de 75 na próxima reunião, mantém no 13,5 ao longo do ano que vem inteiro, né? A gente começou o ano cortando juros, em algum momento do ano ali parou, havia dúvida se o BC ia voltar a subir, voltou a subir, né? Acho que o que está por trás disso é que a gente viu ao longo dos últimos anos uma política fiscal bastante expansionista, uma política fiscal que foi calcada em transferência de renda para as famílias, né? E isso tem impacto inflacionário, né? Acho que tem impacto inflacionário basicamente via 3 canais, né? Via aumento de demanda agregada, então, em última instância, esse dinheiro que você está transferindo para as famílias vira consumo, isso dificulta o processo de desinflação. Em segundo lugar, porque como você está aumentando o número de transferências, isso piora a tua dinâmica de dívida para frente, acaba pressionando o prêmio de risco, pressiona o câmbio, também dificulta a desinflação dos itens que são mais ligados à taxa de câmbio, né, que são aqueles itens comercializáveis. Em último lugar, isso acaba impactando também a dinâmica das expectativas de inflação, né? Então, eu acho que assim, ao longo dos próximos meses, o que a gente vai estar prestando bastante atenção, essas expectativas de inflação, por exemplo, que já estão desancoradas há bastante tempo, elas vão continuar desancoradas, elas vão continuar piorando, a taxa de câmbio vai continuar depreciando. Eu acho que, enfim, a gente vai estar olhando isso, o próprio Banco Central está olhando isso, na hora de calibrar, né? Ele mesmo tem falado isso o tempo todo, né? Ele precisa recalcular a rota, né? Então, ele vai estar o tempo inteiro recalibrando qual é o grau de aperto necessário na economia para que você tenha um processo de desinflação, para que as expectativas e a projeção de inflação possa convergir em direção à meta. Então, acho que, assim, a gente vai estar olhando isso, ele vai estar olhando também, vai depender muito aí da dinâmica das expectativas, vai depender do nível da taxa de câmbio para determinar exatamente aonde ele vai parar esse ciclo de alta. Legal, a gente falou sobre câmbio, política monetária, mas para fechar essa volta aí nas projeções do cenário, eu queria perguntar também como a gente está vendo atividade e nossas projeções para a inflação, agora considerando um patamar de câmbio mais alto que, enfim, deve acabar prejudicando também.
No nosso cenário hoje, a gente tem uma projeção de inflação ao final de 2025 de 5%. Balanço de riscos continua sendo assimétrico para cima, né? Já é assimétrico para cima há algum tempo, né? A gente vem revisando essa projeção de inflação de 2025. Acho que o principal driver aí vai ser o câmbio, né? Em que nível o câmbio vai estabilizar. Para a atividade, a gente projeta 3,2 esse ano, com alguma desaceleração da atividade ao longo do segundo semestre do ano. Na terça-feira, a gente vai conhecer o PIB do terceiro trimestre, a gente vai ver se de fato alguma desaceleração já aconteceu, que é o que a gente espera, né? Para o ano que vem, a gente espera 1,8 de crescimento. Então, um crescimento menos robusto do que o que a gente viu em 2024. Basicamente, o que está por trás desse crescimento é que você vai ter um pouco menos de impulso fiscal e você tem mais juro, né? Então, isso acaba fazendo com que o crescimento do ano que vem seja um pouco mais fraco do que o desse ano. Perfeito. Para a gente fechar, Seba, sempre que a gente recebe um convidado da tesouraria, a gente pergunta uma trade idea, digamos assim. Considerando tudo que a gente falou aqui, quais são as ideias de alocação ou estratégias que parecem fazer mais sentido no cenário aí que vocês dividiram? O que a gente tem olhado mais lá na tesouraria em si, que é onde chama de um trade de curvatura de curva, tá? Que seria basicamente ficar tomado na taxa curta ali, que seria de janeiro 26, ou seja, acreditando que essa taxa de 1 ano e meio, janeiro 26 hoje, quase um ano, possa subir e que a taxa longa, vamos botar um janeiro 30, caia em relação ao janeiro 26, ou seja, um que a gente chama de curva, um trade flattening, tá? O motivo se de fato endereçado esse fiscal, assim, hoje teve tweet tanto do presidente da Câmara quanto do Senado, o Lira e o Pacheco, e eles falaram que qualquer renúncia fiscal vindo dessa reforma do imposto de renda, ou seja, isentando todos que ganham abaixo de 5 mil, tem que ser compensada. Então, isso já dá uma dinâmica assim, melhor, tira um pouco esse receio que haveria mais uma conta a se pagar no ano de 26. Com isso um pouco fora do radar, eu acho que você consegue ver o BC fazendo o trabalho apenas via política, quer dizer, o trabalho do BC de política monetária dando certo, e aí em algum momento, como eu disse, você acaba precificando uma desaceleração, porque em algum momento vai ter um ciclo de corte novamente. Acho que em termos de, assim, isso talvez mais um trade idea de investidor institucional, mas assim, pensando talvez no varejo, seria talvez comprar uma B29, que é que a gente chama B da barriga, que tem aí então uns 4 anos à frente. Você se defende dessa inflação de curto prazo um pouco mais alta, porque você tem inflação mais, e você, se de fato o mercado comprar essa ideia de que o fiscal não é tão ruim assim, você ganha via uma diminuição de taxa. Hoje ela deve estar aí por volta, o mercado está bem volátil, mas eu diria por volta aí de 7,30, então você pode aí ganhar um pedaço aí voltando talvez, digamos, um nível de 6,5, mas eu penso isso mais assim num trade de médio prazo, tá? Perfeito, muito legal, acho que a gente conseguiu cumprir bem a agenda desse episódio. Antes de concluir, eu queria novamente agradecer as participações da Júlia e do Seba aqui com a gente. Valeu. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite.